Eu, por coincidência, vale a pena contar essa história, estava num restaurante na Argentina e nos encontramos com um casal de amigos que já conhecemos há muito tempo, e ela, a esposa do amigo, lembrou que lá nos idos, né, dessa época aí, ela me conheceu eu cantando numa choparia que tinha em Cascavel. Essa choparia chamava-se O Chopão. Ficava ali onde é o Fly, o restaurante Fly. E por que eu fui cantar? Eu já tinha passado o Fercapo, a gente vai falar depois disso, e eu estava guardando um dinheiro para comprar o meu primeiro carro. E faltava uma grana para completar a entrada, né, do carro, depois eu ia financiar o resto. E aí o pessoal que tinha esse empreendimento sabia que eu cantava, já tinha visto eu cantar em alguns lugares. Cara, o nosso cantor não veio com a banda veio para tocar e, faltou o cantor. E você não quer dar essa chance para nós lá e cantar? E tá, mas temos que ensaiar. Né? Tá, mas e aí? O que vai rolar? Né? Vamos te pagar tanto. Acho que era 1.200, não sei que dinheiro, né? Algumas moedas, né? 1.200 moedas. Falei, cara, é o que eu preciso para completar o dinheiro da entrada do carro. E eu fui cantar. E ela, essa minha amiga, relembrando que me viu cantando lá. Eu acompanhei você. Falei, meu Deus do céu. Como a gente às vezes marca a vida das pessoas, né? Isso a gente está falando lá da década de 70, cara. É 70 isso, né? e poucos. Você lembra o que foi que você cantou? Eu cantava músicas naquela época aí. Eu cantava de tudo, né? Mas era MPB. Basicamente, eram as músicas do Benito de Paula, Roberto Carlos, era essa coisa aí. Mas eu já tinha cantado no Fercapo, então, que vai ter algumas fotos depois, que era o Festival Regional da Canção Popular, do Tuiuti, que fez história na cidade, infelizmente. Era um marco, né? O Fercapo todo mundo esperava, né? Todo mundo esperava, era o mês de julho. Né? Mês de julho, o Fercapo, as pessoas se preparavam. Era o grande evento de Cascavel. Agora, aí tem, olha só essas fotos, né? Isso aí era o Tuiuti Esporte Clube, antiga sede, aí era a minha torcida. E ali, apresentando o Fercapo, está o Paulo Martins. Super Paulo, um abração, Paulo. Paulo amigão nosso de longa data aí. E o Paulo, eu digo para você o seguinte, eu e o Paulo somos os dois jornalistas ainda ativos na cidade. O Paulo é baterista, o Paulo gosta de música, é um entusiasta de música. Ele tem um primo que foi um grande baterista lá nos Estados Unidos. E o Paulo, nessa época, a Rádio Colmeia transmitia o Fercapo. Transmitia ao vivo. Não tinha televisão nessa época, não tinha nada. E o Paulo, então, apresentava o Fercapo. E tinha essa torcida aí. E foi um Fercapo interessante, que teve a música da Janine de Bona, que era a minha concorrente direta. Era um festival de composições, né? Sim. E a nossa música chamava-se Ano 2000 Depois de Cristo. Era uma música assim, meio assim, digamos, catastrófica. Apocalíptica. Distópica. O termo correto é distópica. Distópica, porque ela falava de um mundo que iria ser destruído pela bomba. Né? Tinha Mas era uma música autoral ou não? Autoral minha, do Fracaro, falecido Ito Fracaro, já o perdemos, querido amigo, e do Wilson Bess. Você não dá uma palhinha pra gente? Posso dar depois. Posso dar, ainda lembro bem. E o que aconteceu nesse Fercapo foi que os jurados deram empate. E tinha o presidente do júri, que é o doutor Alcides Pereira, advogado, e ele tinha que dar o voto de Minerva, né? E ele viu, tinha uma torcida maravilhosa do meu lado, né? Pessoas muito conhecidas hoje, e tem gente que lembra até hoje disso. E do outro lado da Janine também tinha uma grande torcida. Ela era filha do Dr. Arnaldo de Bona, que foi advogado aqui há muito tempo, foi presidente da UAB. E o Dr. Alcides sabiamente deu um voto de Minerva empatado. Ele resolveu que ia ficar empate do mesmo jeito. E no final a gente fomos todos para a casa do Dr. de Bona para comemorar juntos, eu, Janine, e então o festival, que foi uma grande festa. Caio, a gente tem um ditado, né, que a gente sabe que a vida é feita de escolhas e algumas coisas nos escolhem meio que naturalmente, né? Então, a gente tocando no assunto do jornalismo, que eu acho que, por mais que você tenha essa paixão pela música, mas a gente vê que a tua profissão efetivamente está em cima do jornalismo. Ganhou um dinheirinho, né? Lá com a música, né? Comprou o carro. Mas o ganha-pão exatamente, o ganha-pão. E assim, como é que foi essa escolha pelo jornalismo? Isso veio naturalmente? Você tem alguma coisa que te marcou na tua infância? Como é que isso aconteceu? Eu separei ali também, acho que tem a reprodução de um jornalzinho estudantil que a minha professora, acho que está mais para o final. Não é isso aí tem uma história interessante sobre essa letra de música aí, que eu vou falar depois. Isso aí. Esse aqui Clarinha Estudantil. Agora, veja um detalhe, está grifado ali Luiz Carlos, né? Era o meu nome
Eu fui batizado como Luiz Carlos Vieira Gottlieb. De um modo geral, todo Carlos, Luiz Carlos, Roberto Carlos, em casa, se tem um irmão, né, no caso minha irmã, não chamava Carlos, chamava Caio. Porque não consegue pronunciar o Carlos. Né? Então a maioria dos Caios que não são Caios vem do Carlos. Olha que interessante. Né? E alguns são batizados de Caio mesmo, né? Porque é um nome próprio também, né? E em casa eu era conhecido como Luiz Carlos, na família também. Mas a minha irmã me chamava de Caio. Então ia um amigo em casa, Caio. Ficou. E ficou. O que aconteceu depois foi que, profissionalmente, já no jornalismo, quando eu comecei a assinar a coluna, assinava como Caio. Eu recebia um pagamento, o cara preenchia o cheque, Caio. Eu chegava no banco, o banco trocava. Naquela época não tinha frescura de ouro. O banco trocava. Ele sabia não que pedia. você era o Caio. Era o Caio mesmo. O Caio, troca para ele. Imagina. O caixa, vai né? pedir documento. Né? E aí... Mas isso me incomodava de certa forma. Né? Um dia eu cheguei para minha mãe. Mãe querida, eu sei que você escolheu esse nome com todo carinho, né? E um nome bonito, mas ele não pegou. Tem coisa que pega e coisa que não pega. Esse nome não pegou, e então acho que eu vou mudar. Né? E entrei em juízo. É muito simples isso. Né? Você junta 5 testemunhas que dizem que conhecem você como Caio, é reconhecido no banco, né? Enfim. Não mudou nada, né? Só mudou a certidão de nascimento. Só deu trabalho, né? Tive que fazer lá em Cleveland, que era o cartório onde foi registrado, fazer toda a documentação. Que história incrível, né? A caixa preta. Já literalmente. Abrimos a caixa preta do Caio. Sabe disso? Esse é o mote do nosso programa, né, Caio? A gente trazer a pessoa física. Pouquíssimas pessoas sabem disso, né, Caio? Que satisfação a gente ter. Só que eu tive que contar porque aparece lá o Luiz Carlos. Então, para provar que era eu que fazia, né? Então tá aí o Clarim Estudantil do ano dele. O Clarim é um instrumento que acho que só existe... Isso era um nome muito típico de jornal nessa época, né? Tem um jornal em Buenos Aires que chama-se Clarim. Né? Então o nome é lindo, né? Clarim Estudantil. Ideia da minha professora Hilda Rorato, queridíssima, que está lá em Foz do Iguaçu, e que guardou esse jornalzinho aí e me mandou a cópia dele há algum tempo atrás. E nesse jornal vocês escreviam, tinha alguma coisa autoral tua? Vocês faziam tinha textos meus, tinha poesias, tinha entrevistas minhas, muito simples. Isso aí é que série do estudo? Era, na verdade, o ano era o ginásio, né? Naquela época o ginásio, era acho que o segundo ano do ginásio, e o ano 1966. E o interessante que tem nas páginas, tem uma outra página ali, que tem um texto que eu falo dos Beatles e falo do Frank Sinatra. Que são uma das suas paixões no Sinatra, duas né? paixões, né? Beatles também acompanhou. E já tinham anunciantes ali. Já tinha os anunciantes ali. Pô. Olha ali, tinha ali, tem uma entrevista que eu fiz com a Benilde, né? Que era a garota do mês, uma coisa assim, foi eleita. Então, assim, muito simples, muito simplório, muito... mas dá para ver que tinha muita dedicação nisso daí, né, cara? Você veja que, aí voltando à história... Então, aí, em 1966, eu fiz esse jornalzinho junto com os colegas, mas nem imaginando que lá na frente, né, digamos assim, os astros iriam conspirar, os deuses, né, iriam conspirar para me colocar no jornalismo. Né? Então, tinha uma origem, né? Tinha uma origem. Tinha um DNA lá, tinha alguma coisa. É isso que a gente gostaria de saber. Né? Claro. Porque aí tem o seguinte também, eu tinha... Por que eu fui chamado para fazer o jornal? Minhas notas melhores na sala de redação, era um dos melhores alunos em redação, tirava 10 e a professora falou, nós vamos fazer um jornal. E quem vai fazer o jornal é o Caio, depois eu lembrei que tinha a Graciana junto também. Né? Eram os 2 editores. Então, por isso fui convocado, né, para escrever, porque as notas eram boas em redação, então Caio, ninguém podia fazer. E está aqui o teu grande link da tua vida profissional, no que foi, no que você acabou se tornando. Exatamente. Que você sempre gostei de ler, gostei de escrever. Se tornou cheguei até a ensaiar, escrever livros, né, escrever uma história, escrevi alguns capítulos num livro. O que tinha nessa época para nós, crianças, adolescentes, lá em Foz do Iguaçu? Tinha rádio, a gente escutava rádio. Rádio Guaíba, a Rádio Farroupilha, Rádio Nacional, escutava as novelas. A minha mãe me estimulou muito a ler, minha mãe foi professora, então eu lia tudo. Eu lia, inclusive, os gibis todos, ia trocar gibi na escola, ia para a biblioteca, pegava livros. Então, eu realmente, porque o professor aqui sabe disso, né? Só sabe escrever quem lê. Com certeza. Né? Quem não lê, não escreve. Né? E hoje em dia, infelizmente... É um hábito que tem se perdido pelo tempo, né, Pablo? As próprias escolas, né? Não estimulam mais. E eu lia também aqueles livretos de bolso, né?
da Brigitte Montfort. Lembra da Brigitte Montfort? Tex. A espiã, a espiã Tex. Sim, é. A espiã era uma espiã, né, toda sedutora e tal. Né? Era a Brigitte Montfort e a Gisele Montfort, a mãe e filha. Né? Então eram umas novelas, né? Eram pequenas novelas, livros de bolso mesmo. Né? Sim. E, então, mais ou menos foi isso aí.